Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou passar uma mensagem especialmente para as pessoas que estão desviadas do caminho de Deus e para as pessoas que querem largar as coisas do mundo, querem largar seus pecados e seguir o caminho de Deus, tá? Essa mensagem, gente, Deus, Ele colocou no meu coração para passar para vocês, porque Deus, Ele quer que as pessoas que desejam seguir o caminho dele, se arrependam agora de seus pecados, larguem todas as coisas do mundo agora, tá? Não esperem o tempo acabar para que vocês queiram ter uma mudança e seguir o caminho de Deus, tá? Porque o tempo, gente, está se encurtando. Você vê que os dias, eles estão se abreviando, as horas estão passando muito rápido. Muitas coisas que estão acontecendo no mundo, muitos sinais que estão vindo, já está ali dando um conhecimento para a gente de que o tempo está se acabando e que a volta de Jesus está muito próxima, tá? Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o momento exato que Jesus virá para esse mundo, mas que está tendo sinais de que a volta de Jesus está muito rápida, né? Isso está acontecendo sim, gente. Então a gente precisa prestar atenção, principalmente nos sinais e em todas as coisas que estão acontecendo no mundo e ao nosso redor, tá? Isso é muito sério, gente. Então não espere a segunda vinda de Cristo, não espere Jesus vir para que você se arrependa e queira seguir os caminhos dele, porque quando Jesus vir, já vai ser tarde demais, porque a segunda vinda de Cristo vai vir para fazer juízo aqui na terra, tá? Ele vai vir para julgar, né, a todos nós. Então, o que acontece? Se você não estiver preparado, se você não estiver no caminho de Deus, não estiver na presença de Deus, se você não largar do mundo agora, se você não largar os seus pecados agora, você terá suas consequências ruins, tá certo? Então não espere a segunda vinda de Cristo, faça agora a mudança, tá? Tome essa atitude de escolher se você quer permanecer no mundo ou se você quer estar na presença de Deus, tá? Então faça essa escolha, tá certo? E assim, gente, a segunda vinda de Cristo não vai ser que nem a primeira vinda. A primeira vinda, ele veio para se dar em sacrifício, né, derramar o seu sangue aqui nessa terra, para nos salvar de nossos pecados. E ele veio também, Jesus veio para anunciar o evangelho, né, para anunciar o amor a Deus, o amor ao próximo, né, para nos instruir de que devemos seguir o caminho de Deus, para que devemos largar todos os nossos pecados, largar as coisas do mundo e seguir a Deus, tá? Para que possamos ter a vida eterna junto com Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele derramou seu sangue aqui nessa terra para salvar a todos que quiserem, né, largar os seus pecados e seguir a Deus, tá certo? E seguir a Jesus. Tá? Então a gente precisa saber que a segunda vinda de Cristo não vai ser que nem a primeira. A segunda vinda de Cristo vai vir com o juízo, tá? Porque está em Apocalipse, tá certo? Está em Apocalipse que Jesus virá para essa terra para guerrear, né? E para poder dar o seu juízo, né? Para poder ali julgar os vivos e os mortos, tá certo? Então é muito importante que a gente saiba disso, tá? Para que a gente não fique aí achando que, não, quando Jesus vir, aí eu vou saber que ele existe mesmo, aí eu me converto, né? Aí eu sigo o caminho dele mesmo e tá tudo certo. Não é assim não, gente. Ou você segue o caminho de Deus agora, ou você larga o seu pecado agora, ou você larga o mundo agora e segue o caminho de Deus, ou senão vai ser tarde demais, tá? Então é muito sério isso, gente. Então, para que a gente possa estar no caminho de Deus, nós precisamos nos entregar de corpo e alma ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que com a graça de nosso Senhor Jesus, nós possamos largar todos os nossos pecados e nos tornar novas criaturas, tá certo? Aqui, gente, em Atos, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte:
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, gente, olha só, se você se arrepender de seus pecados, tá? Se você se entregar para nosso Senhor Jesus Cristo, todas aquelas coisas ruins que você fez no passado, todos os pecados que você tem serão apagados, tá? Mas para que isso aconteça, gente, para que a gente viva no refrigério do Senhor, para que a gente viva uma vida com Deus, nós precisamos ter uma verdadeira conversão, tá certo? Nós precisamos entender o que Deus quer de nós. E como entendemos o que Deus quer de nós? Através da leitura da palavra da Bíblia, tá? Se nós não nos aperfeiçoamos no Evangelho do Senhor, se a gente não está estudando a verdadeira palavra do Senhor, nós não sabemos o que realmente Deus e nosso Senhor Jesus quer de nós. Então é muito importante que a gente esteja sempre adentrado à verdadeira palavra de Deus, tá? É muito importante que a gente busque o aprendizado na palavra de Deus para que a gente haja de maneira correta, tá certo? É claro, gente, que quando a gente se entrega para o nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele envia para nós o Espírito Santo, que vai nos ajudar, que vai nos guiar para o caminho certo, tá? Que vai nos avisar o que é certo e o que é errado. Mas para que possamos entender a voz do Espírito Santo, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Nós precisamos buscar através da verdadeira palavra de Deus o que realmente Deus quer de nós, tá certo? Então, se você quer ter uma verdadeira conversão em Deus, em nosso Senhor Jesus, aprenda a palavra de Deus, tá? Busque sempre a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Cristo, tá? E assim, gente, tem pessoas que realmente querem se converter e tal, mas muitas vezes estão atreladas aos seus desejos egoístas, né? Muitas vezes elas acham que Deus que tem que servir elas e não elas servir a Deus, né? E não é assim, gente. Quando a gente vai para o caminho de Deus, nós temos que entender que Deus, ele não é nosso servo. Quem é o servo de Deus somos nós, tá? Quem deve servir a Deus e fazer a vontade de Deus somos nós. Muitas vezes as pessoas acham que Deus é obrigado a fazer as vontades delas e não é assim que funciona, tá? Deus, ele não faz a vontade de ninguém, Deus não é obrigado a fazer a vontade de ninguém, tá? Muitas pessoas acham que Deus é o entregador do iFood, o gênio da lâmpada, né? Acha que Deus é obrigado a realizar os desejos do coração delas. Mas, gente, na Bíblia mesmo fala que nosso coração é enganoso, tá? Muitas vezes o que a gente quer para nós não é o melhor, tá? Muitas vezes a gente só quer suprir mesmo o nosso ego inflado, né? Agora, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe qual é o caminho que Ele vai instruir a gente seguir, tá? Então, toda vez que a gente for fazer uma oração para Deus, toda vez que a gente for fazer um jejum para Deus, nós devemos sempre pedir para Deus que seja feita a vontade dEle em nossa vida e não a nossa, tá? Não tem aquela oração do Pai Nosso, gente, né? Que Jesus fala, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então já diz tudo, né? Que seja feita a vontade de Deus em nossa vida, né? Então a gente precisa entender isso, tá? E também, gente, a gente não pode estar somente no caminho de Deus porque a gente tem medo de ir para um lago de fogo, né? Que a gente tem medo de ser arrastado ali para as trevas. Não é assim, gente. A gente não pode ir para o caminho de Deus ou por algum interesse, né? Ou por algum tipo de medo que a gente tenha. Nós temos que ir para o caminho de Deus por amor, porque a gente quer estar na presença de Deus, porque a gente quer experimentar uma experiência com Deus, né? A gente quer estar conectado a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Por amor, né? Por amor mesmo. Então a gente tem que seguir o caminho de Deus por amor e não por medo e também não por interesse, né? Porque muitas vezes as pessoas ou estão por medo ou estão por algum interesse em algo,
né? Isso não é legal, gente. Aqui, gente, em João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, gente, se nós confessarmos os nossos pecados, se vocês querem seguir o caminho de Deus, né? Se vocês querem largar todos os seus pecados, confesse seus pecados para Deus, tá? Independente do que você fez ou deixou de fazer. Independente se foi ruim ou se foi grave, não interessa, gente. Confesse os seus pecados. Confesse para Deus, tá? Fale abertamente, quebrante o seu coração. Deus ama um coração quebrantado, né? Porque um coração quebrantado, ele é verdadeiro, né? Ele é fiel. Então, Deus, ele quer que você confesse os seus pecados, fale para ele o que você fez, que aí, com certeza, todos os seus pecados serão perdoados. E aí, Deus, nosso Senhor Jesus, eles irão te purificar de toda a injustiça, tá? Eles irão te ajudar a se transformar numa nova criatura em Deus, tá? Todos nós, gente, temos a chance de nos arrepender. Foi por isso que Jesus veio para essa terra, para que ele pudesse dar a chance para que todas as pessoas do mundo tenham a chance de se arrepender de seus pecados e ter a chance de mudar, de seguir o caminho de Deus, de ser salvos, né? De ter a vida eterna, tá? Jesus, ele veio para esse mundo por amor de nós, tá? Por amor à nossa alma. Então ele quer que muitas pessoas sejam salvas, que muitas pessoas se arrependam dos seus pecados e sigam uma verdadeira vida com Deus, né? Então, gente, se vocês ainda têm chance, se vocês ainda têm tempo, por que vocês estão pensando se vocês devem ou não? Vão logo para o caminho de Deus. Independente se o povo vai ficar julgando, vai ficar apontando o dedo para você. Ah, nossa, mas era desse jeito e agora tá querendo ser crente? Nossa, fazia tanta coisa ruim, agora tá querendo ser santo. Não ligue para o que as pessoas falam, gente. Deixa essas pessoas ficar falando, né? É claro que amanhã depois elas terão que prestar contas com Deus, porque não cabe a nós julgar a ninguém, só cabe a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, se você tem chance de se tornar uma nova criatura em Deus, se você tem chance de estar junto com Deus, de se conectar a Deus, por que você não vai? Entendeu? Faça essa escolha agora, tá? Queira seguir os caminhos de Deus agora. Se você se desviou do caminho de Deus, volte para Deus, Deus está te esperando, tá? Se você levou sempre uma vida em pecado, sempre esteve no mundo, nas coisas do mundo, largue tudo e vai seguir a Deus, Deus está te esperando, tá? Deus, ele quer salvar a sua vida, a sua alma, tá? Ele quer te conceder a vida eterna, independente do que você fez ou deixou de fazer, tá? Não ligue para as ofensas das pessoas, não ligue para os julgamentos das pessoas, tá? Olhe sempre para Cristo, olhe sempre para Deus, porque eles dão uma segunda chance para cada um, tá? Eles dão chance de mudanças para todas as pessoas, tá? Todos nós temos a chance de mudar e seguir o caminho de Deus e nos tornarmos novas criaturas, tá bom? Então, confesse seus pecados para Deus, se arrependa de seus pecados, largue as coisas do mundo e siga a Deus, porque Deus, ele tem o melhor para você. E o melhor para nós, gente, não está nesta terra. O melhor para nós é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam de verdade, né? Que é a Nova Jerusalém, uma terra sem dor, sem sofrimento, uma terra linda, cheia da glória e da luz de nosso Senhor Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E assim, Deus, ele tem amor por nós, tá? Não acha que só porque você está em pecado que Deus não te ama. Deus te ama. Ele só não gosta do pecado, tá? Ele só abomina o pecado, mas Deus ama todas as suas criaturas. Então, se você quer se tornar um filho de Deus, vá para o caminho de Deus, tá? Não fica perdendo tempo não, tá certo? Porque amanhã depois pode ser tarde demais. E aí você perdeu a sua chance. Busque a sua chance enquanto ainda há tempo, tá bom? Então, gente, eu separei aqui para vocês o capítulo 15 de Lucas,
que é o versículo 11 a 32, que é sobre a parábola do filho pródigo, tá? Eu vou ler aqui para vocês e depois eu falo com vocês sobre, tá bom? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então, gente, aqui fala, na parábola do filho pródigo, que o filho mais novo, rebelde, pediu para o pai, para que ele repartisse a fazenda, desse o que era de direito dele, para que ele pudesse partir e viver a vida dele, Foi isso que ele fez. E daí o que aconteceu? Ele pegou, a parte que era dele, foi para o mundo, gastou tudo que tinha, aí passou um monte de necessidade, aí precisou trabalhar, para uns homens lá, para apacentar porcos, e daí via, aquelas bolotas de comida que os porcos comiam, ele desejava comer aquela comida, só que ninguém lhe dava nada, ele padecia de fome, Então, quando ele se deu conta de que os jornaleiros do pai dele, que trabalhava para o pai dele, tinha tudo do bom e do melhor, ele falou: nossa, os jornaleiros de meu pai comem pão e eu estou aqui, E eu estou aqui passando necessidades. Vou voltar para o meu pai, não sou digno, Não sou digno porque eu pequei contra meu pai, mas mesmo assim vou voltar para o meu pai e pedir perdão para ele. Então ele voltou, para o pai o recebeu de braços abertos, E ficou muito feliz de ver que aquele filho, voltou para os seus braços, voltou lá para sua terra, E esse pai, de tanta felicidade, ele fez até uma festa para esse filho, E daí o filho mais velho achou ruim, porque enquanto o irmão tinha largado tudo e feito um monte de estrapulias, E gastou tudo que tinha, ele que era um servo fiel, ele que era fiel ao pai, que dava valor em tudo, que servia ao pai, de coração, achou injusto que para aquele filho rebelde o pai
tenha feito uma festa e para ele o pai nunca fez nada, né? E daí ele foi falar com o pai, né, sobre isso, e o pai dele falou: mas meu filho, você sempre foi fiel a mim, todas as minhas coisas são tuas, mas esse seu irmão que estava morto reviveu, então por isso que eu fiz essa festa, porque é um momento de alegria, né? Então é isso que Deus pensa, gente. Jesus mesmo fala que ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores em arrependimento, né? Então, você acha Deus, quando alguém larga os pecados, né? Ou quando alguém se desviou do caminho dele e quer voltar novamente, Deus ele faz uma festa, ele fica muito feliz, tem uma festa no céu quando um pecador ele se arrepende de seus pecados e vai para o caminho de Deus, assim como aquele filho de Deus que se desviou, que foi para o mundo, né, experimentou tudo o que há no mundo e se arrependeu e quer voltar para o Pai. Isso é uma alegria para Deus, isso é uma maravilha, né? Mais almas que serão salvas, mais almas que pertencerão a Deus, né? E é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos a salvação da nossa alma. Deus quer a nossa presença junto com Ele, entendeu? Então Deus, Ele quer o melhor para os seus filhos. Ele sempre vai querer o melhor para os seus filhos. Então, se você quer sair desse caminho tortuoso que você está, se você que se desviou do caminho de Deus e quer voltar novamente, não espere o tempo acabar para que você tome essa decisão. Tome essa decisão agora, tá? Porque agora ainda se há tempo, tá? Enquanto ainda há tempo de mudanças, há chances de mudar, há chances de se tornar uma nova criatura em Deus, há chances de estar na presença de Deus, tá? Então isso é muito importante, gente. Vamos pensar que o mundo ele não tem nada de bom para nos entregar, mas Deus ele tem todas as maravilhas incríveis para os filhos que o ama de verdade, que se converteu em verdade e que segue verdadeiramente o caminho dele, tá? Então Deus ele tem maravilhas para os seus filhos, Deus ele tem misericórdia e piedade de seus filhos, tá? E Deus ele quer o melhor para nós. Então se você quer estar no caminho de Deus, independente do que você fez ou deixou de fazer, não interessa. O que interessa é o que você vai se tornar no aqui e agora, tá? Que é isso que interessa, você se tornar uma nova criatura em Deus, você se tornar uma pessoa amorosa, caridosa, humilde, tá? Uma pessoa segundo o coração de Jesus, tá? Gente, eu também cometi pecados antes de estar no caminho de Deus. Eu não era do caminho de Deus, eu era do mundo também, tá? Eu cometi pecados na minha vida, principalmente o pecado da idolatria, gente, que era o que eu mais cometi, era o pecado da idolatria, tá? Eu idolatrava outros deuses, eu idolatrava estátuas de fundição, né? Eu era uma das maiores idólatras que existia aqui nesse mundo. E Deus me salvou. Deus me salvou enquanto havia tempo, tá? Enquanto há tempo, a gente pode fazer essa mudança na nossa vida, né? Se Deus me salvou, Deus ele está apto a salvar todas as criaturas deste mundo, tá? Então vamos estar sempre no caminho de Deus, vamos procurar a Deus, vamos sair do mundo, vamos largar os nossos pecados, né? As iniquidades que está no nosso coração, vamos nos quebrantar diante de Deus, vamos deixar com que Deus ele faça uma transformação na nossa vida, tá? Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza para o caminho certo, que Deus e nosso Senhor Jesus nos transforme em uma nova criatura, porque o caminho certo, o caminho de Deus, ele leva à salvação e à vida eterna. Então vamos escolher esse caminho, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.